Livro Poder pela Oração, capítulo 10. A união da oração com a dedicação. Nunca houve maior necessidade de homens e mulheres de santidade. Ainda mais imperioso é o chamado para pregadores santos e dedicados a Deus. O mundo move-se a passos largos. Satanás prende o mundo e o governa, trabalhando com afinco para fazer todos os seus movimentos servirem a seus fins. A religião precisa fazer sua melhor obra, apresentar seus modelos mais atraentes e perfeitos. Por todos os meios existentes, a santidade moderna precisa ser inspirada pelos ideais mais altivos e pelas possibilidades mais amplas mediante o Espírito. Paulo vivia de joelhos para que a igreja de Éfeso pudesse medir a altura, a largura e a profundidade de uma santidade imensurável e fosse cheia de toda a plenitude de Deus. Capítulo 3, verso 19 de Efésios. Epáfras entregou-se à tarefa laboriosa e ao conflito extenuante da oração fervorosa para que os irmãos da igreja de Colossos pudessem ser firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, verso 12. Nos tempos apostólicos, em todo lugar e em tudo, havia o esforço para que o povo de Deus pudesse, cada um e todos, alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Os anões não eram premiados, nenhum incentivo era dado à infância prolongada. Os bebês deveriam crescer. Os velhos, em vez de debilidades e enfermidades, deveriam dar frutos na idade avançada, para florescer e ser abundantes. A coisa mais divina na religião são homens santos e mulheres santas. Nenhuma soma de dinheiro, espírito humano ou cultura pode mover as coisas para Deus. Santidade energizando a alma. O homem, por inteiro inflamado de amor, com desejo por mais fé, mais oração, mais zelo, mais consagração. Este é o segredo do poder. Dessas coisas temos necessidade e precisamos tê-las. E os homens precisam ser a encarnação dessa devoção inflamada por Deus. O progresso de Deus é impedido, sua causa solapada e seu nome desonrado pela falta dessas coisas. Genialidade, mesmo a mais altiva e mais talentosa, educação, mesmo os mais instruídos e refinados, posição, dignidade, lugar, nomes de honra, altos postos eclesiásticos não podem puxar essa carruagem de nosso Deus. É uma carruagem abrasadora e somente forças abrasadoras podem movimentá-la. A genialidade de um Milton fracassa. A força imperial de um Papa Leão III fracassa. O espírito de Brainerd pode colocá-la em movimento. O espírito de Brainerd estava em fogo por Deus, abrasado pelas almas. Nada que seja terreno, mundano e egoísta chegou a mitigar o mínimo que fosse a intensidade dessa força e chama que a tudo impulsiona e consome. A oração é a criadora e também o canal da devoção. O espírito da devoção é o espírito da oração. A oração e a devoção estão tão unidas quanto alma e corpo, estão tão unidas quanto vida e coração. Não existe nenhuma oração verdadeira sem devoção, nenhuma devoção sem oração. O pregador precisa render-se a Deus na mais santa das devoções. Ele não é um profissional, seu ministério não é uma profissão, mas sim uma instituição divina, uma devoção divina. É devotado a Deus. Seus objetivos, aspirações e ambições são em favor de Deus e para Deus. E para tanto, a oração é tão essencial quanto a comida é para a vida. Acima de tudo, o pregador precisa ser devotado a Deus. As relações do pregador com Deus são as insígnias e credenciais de seu ministério. Precisam ser evidentes, conclusivas e inequívocas. Nada de superficial ou comum pode haver na piedade do pregador. Se ele não se destaca na graça,
não se destaca em nada. Se ele não prega com a vida, com o caráter e com a conduta, nem sequer prega. Se sua piedade for suave, sua pregação pode ser tão macia e doce quanto a música, tão talentosa quanto Apolo, e ainda assim seu peso será o peso de uma pena, visionária e fugaz, como a nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada. A devoção a Deus nada a substitui no caráter e na conduta do pregador. Devoção à igreja, opiniões, organizações ou ortodoxia, tudo é vil, vão e conducente a erro quando se torna a fonte da inspiração, o ânimos de um chamado. Deus deve ser a principal mola impulsionadora dos esforços do pregador, a fonte e a coroa de todo o seu trabalho laborioso. O nome e a honra de Jesus Cristo, o progresso de sua causa, precisam ser tudo em todos. O pregador não deve ter nenhuma inspiração que não o nome de Jesus Cristo, nenhuma ambição que não seja vê-lo glorificado, nenhum trabalho árduo que não seja para ele. Então a oração será uma fonte de suas iluminações, os meios do progresso perpétuo, à medida de seu sucesso. O alvo perpétuo, a única ambição que o pregador pode alimentar é ter Deus consigo. Nunca a causa de Deus precisou mais de ilustrações perfeitas das possibilidades da oração do que nesta época. Em uma época ou pessoa servirá de exemplo do poder do Evangelho, a não ser pessoas ou uma época que oram com profundidade e avidez. Uma época desprovida de oração não terá mais do que modelos escassos de poder divino. O coração desprovido de oração nunca alcançará as alturas dos Alpes. Esta época pode ser uma época melhor do que o passado, mas existe uma distância infinita entre o progresso de uma época pela força de uma civilização em expansão e o progresso por meio do aumento da santidade e da semelhança com Cristo, mediante a energia da oração. Os judeus eram muito melhores quando Cristo veio do que foram em épocas anteriores. Foi o período de ouro da religião farisaica. O período de ouro da religião crucificou Cristo. Nunca mais oração, nunca menos oração, nunca mais sacrifícios, nunca menos sacrifícios, nunca menos idolatria, nunca mais idolatria, nunca mais adoração no templo, nunca menos adoração a Deus. Nunca mais culto da boca para fora, nunca menos culto com o coração. Deus adorado por lábios, cujo coração e cujas mãos crucificaram o Filho de Deus. Nunca mais frequentadores de igreja, nunca menos santos. É a força insuflada pela oração que cria santos. Personagens santos são formados pelo poder da oração verdadeira. Quanto mais houver santos legítimos, mais oração haverá. Quanto mais oração, mais santos legítimos. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo. Me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!